Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Espero te encontrar bem, na graça e na presença de Deus. Que coisa boa, mais um dia a gente começa. Aliás, o último dia de novembro. Hoje é dia 30 de novembro, quinta-feira. Amanhã a gente já começa um novo mês, aliás, o último mês deste ano. E com a graça de Deus, a gente se coloca na presença de Deus para celebrar tantas coisas boas, bonitas, maravilhosas na nossa vida. Deus seja louvado por este mês e com certeza, né, Deus ele vai conduzindo a nossa vida sempre, 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 sempre. Tá? Então, hoje a gente só tem que agradecer, louvar a Deus por esse dia, louvar a Deus por tantas coisas belas, por tantas coisas bonitas, e Ele vai transformando a nossa vida. Deus seja louvado por este momento, Deus seja louvado pelo amanhecer, Deus seja louvado por mais esse momento em que a gente aqui está, e com certeza, Ele tem muita coisa bela, muita coisa bonita para cada um de nós, porque o Senhor nos escolhe, sim. O Senhor nos escolhe, nos capacita, pede para a gente cuidar muito bem de cada um de nós e assim por diante. Então, vamos com força, vamos com coragem viver esse dia e vamos principalmente valorizar aquelas pessoas boas, bonitas e maravilhosas que Deus colocou ao nosso redor. Que bom ter você aqui, que bom rezar com você, que bom colocar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Que Ele possa conduzir sempre nós e cada vez mais. Que Ele possa sempre nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Que Ele possa fazer sempre a diferença aonde a gente está. Que Ele possa mostrar que a nossa vida tem um colorido diferente. Que o Senhor possa hoje despertar no nosso coração aquela alegria de ser mais, de avançar mais, de dar um passo a mais, de um algo a mais na nossa vida. E Ele sempre fará isso, porque Ele é muito bom, porque Ele cuida de nós, porque Ele abre caminhos, porque Ele transforma a nossa vida em todos os momentos. E é por isso então que a gente vai dar esse passo tão bonito, por isso então que a gente vai iniciar esse momento de oração e vamos começar dizendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E eu quero convidar você a rezar junto comigo, pedindo o dom do Espírito Santo para a nossa casa, para a nossa vida, para tudo aquilo que está ao nosso redor. Vamos pedir que o Senhor abra, acalme e transforme o nosso coração. Digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje, o nosso momento de oração, hoje o nosso momento com Deus, Ele chega até o nosso coração e vai tocar a nossa vida. Você que está sentindo saudades de alguém, de alguma coisa, você, que hoje está buscando um sentido para a sua vida, busque o Senhor. Se você está sentindo saudades de alguém, lembre-se de como esta pessoa era
e coloque em prática tudo aquilo que ela te ensinou. Se hoje você está se sentindo meio inseguro, simplesmente olhe para a cruz e diga: Senhor, eu preciso do teu auxílio, vinde me ajudar. Se hoje você sente que você pode oferecer algo a mais para o mundo, diga: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. E eu gostaria sim que você abraçasse bem a sua vida e vivesse esse dia. Por isso que eu quero te fazer um pedido agora, né? Gostaria que você compartilhasse esse momento de oração, tá? Convide alguém, marque, talvez copie o link, jogue lá no grupo do WhatsApp e assim, com certeza, tantas outras coisas, tantas outras pessoas terão acesso a este momento de oração. Ontem eu dizia, eu até finalizava o nosso momento aqui um pouquinho mais antes, porque iria visitar doentes e, de fato, ontem eu visitei 16 pessoas doentes, né, nas suas casas, levando a unção, a Eucaristia, uma presença de Deus, e tinha cada um de vocês no meu coração, porque rezava por vocês e pedia principalmente que você tenha a saúde de corpo, de alma, de espírito, a saúde financeira que é tão necessária também. Então, estavas nas minhas orações também. E agora, então, a gente vai dar esse passo tão bonito, esse passo tão especial. A gente vai pedir esta presença de Deus na nossa vida, porque hoje a igreja celebra Santo André, né? Santo André, um dos apóstolos de Jesus. E olha só que lindo, né? André era o mais quietinho de todos. Talvez eu poderia dizer assim, o mais tímido, né? O mais tímido dos 12 apóstolos. Mas foi André quem convidou, né, Pedro para conhecer Jesus. Foi o André que trouxe aquela criancinha para Jesus e disse: olha, Senhor, ela tem só 5 pães e 2 peixes. E aí a gente aprende uma coisa linda, né? A gente aprende uma coisa maravilhosa com o apóstolo André. Às vezes a gente reclama que, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de cantar assim, gostaria de ter o dom da palavra, gostaria de ser assim. E às vezes a gente acaba se esquecendo dos dons que a gente tem, por mais simples que eles sejam. Mas quando a gente coloca diante de Jesus, ele se transforma e ele ganha um sentido novo. Então hoje eu gostaria de pedir que Deus olhasse por você e trago até aqui Mateus capítulo 4, o versículo 18 ao 22. Mateus capítulo 4, o versículo 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, palavra de Deus hoje, quem sabe a gente poderia dizer assim, né? Lucinda, Leônidas, Ana, Sheila,
Pedro, José, Inês, Leila, vem e segue-me. Quem sabe hoje poderia ser esta palavra, né? Laísa, né? Marlene, Almiranda, Silvana, João, vem e segue-me. E aí a gente vai entendendo, e a gente entende uma coisa muito bela, uma coisa muito bonita, que o Senhor nos chama para segui-lo mais de perto. Lá atrás, a cena é linda, né? Estavam pescando, estavam consertando redes, estavam consertando aquelas redes, limpando aquelas redes, e de repente Jesus chega e diz assim: vem e segue-me. Eu quero que vocês me ajudem a consertar, né? Quero que vocês me ajudem a consertar, remendar, limpar tantos corações. E é por isso que eu digo, né? Quem sabe hoje a gente diz assim, né? Hoje é o teu nome. Hoje é o teu nome. Hoje é o teu nome que está sobre os olhos do Senhor. Hoje o Senhor tem te chamado porque o que aconteceu com os primeiros discípulos, com os primeiros apóstolos e com aqueles que seguiram Jesus no primeiro momento? Eles foram escolhidos por Deus. Sim, eles foram escolhidos por Deus para dar esse passo. E esse passo maravilhoso, sabe? E aí hoje eu digo para você mais uma vez, né? Já faz tanto tempo do nascimento de Jesus. Já faz tanto tempo do nascimento de Jesus. E aí a gente começa a entender por que a gente nasceu. Sim. A gente começa a entender o porquê você nasceu e por que você veio a este mundo. E você nasceu e você veio a este mundo com uma missão muito bela, com uma missão maravilhosa. Você nasceu, você veio a este mundo com uma missão muito importante. Você foi escolhido por Deus. Você foi escolhida por Deus. Parabéns. Fosses um escolhido, és uma escolhida. E eu digo, né, que não és um acidente da natureza, não veio a este mundo por vir. Não, você está aqui. E é por isso que eu quero convidar você. Abrace a sua vida. Abrace a sua história. Se você está com vontade de desistir, te acalma. Peça ajuda. Se você está cansado, quem sabe a gente pode descansar um pouco, relaxar um pouquinho, até deitar no colo de Deus, né? Se você está com saudades de alguém, sabe, né? Coloque esse alguém, esta pessoa, aos cuidados do Senhor, porque o Senhor vai olhar e Ele escolheu você. Assim como os 12 apóstolos, Jesus foi capacitando, Jesus foi mudando, Jesus foi transformando, sabe? Jesus foi fazendo tantas coisas porque Ele escolheu você e Ele também vai te capacitar, e Ele também vai te cuidar, e Ele também vai abrir os teus caminhos, e Ele também vai te moldar, vai te preparar, vai conduzir o teu caminho. É por isso que eu digo mais uma vez, abrace a tua vida. Por isso que eu digo mais uma vez, abrace a tua história. Por isso que eu insisto, hora de acreditar ainda mais em você. Hora, né, de permitir que o Senhor vá colocando tantas coisas boas aí no teu coração, na tua vida, na tua mente, no teu pensamento. Deixe o Senhor te capacitar. Deixe o Senhor te capacitar. Deixe o Senhor tocar na tua vida. Deixe o Senhor, sabe, fazer aparecer aquilo que tem de mais bonito em você. Deixe o Senhor, sabe, deixe o Senhor fazer com que apareça teus dons, tua qualidade, teu jeitinho de ser, tuas capacidades. Porque se lá atrás havia alguns homens consertando redes, limpando redes, se lá atrás tinha alguns homens preocupados em dar o seu melhor, Jesus os chamou e os capacitou. E eles foram transformando tantas coisas lindas e belas. Hoje o Senhor também te chama para esta missão muito bonita,
Primeira coisa que acontece na nossa vida. Primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente dá o nosso sim a Deus, né? Quando a gente dá o nosso sim a Deus, quando a gente busca a Deus, Ele vai agindo tão grandemente na nossa vida. A força de Deus, ela é tão forte, ela é tão grande, que a gente vai se capacitando, que a gente vai mudando, que a gente vai dando passos, que a gente vai, sabe, a gente começa a se amar e se querer bem. E a gente começa a largar algumas coisas, sabe? Por isso que hoje existe uma mensagem, uma imagem linda das redes, né? Que os apóstolos estão tirando as tranqueiras, os galhos, as coisas podres, aquilo que prejudica as redes. Quando a gente sente o amor de Deus, sabe? Quando a gente diz nosso sim a Deus, Ele vai também permitindo com que a gente vá tirando aquilo que prejudica a nossa vida. Ele permite que a gente vá tirando aquilo que tira a nossa paz. Ele nos ajuda, sabe, a dar uma geral na nossa casa e na nossa vida. E o que vai ficar na nossa casa, o que vai ficar na nossa vida, só fica na nossa casa, só fica na nossa vida aquilo que vai fazer bem para nós. Então, deixa o Senhor te moldar. Deixa o Senhor, sabe, conduzir o teu caminho. Deixa o Senhor te capacitar. Deixa o Senhor fazer aparecer aquilo que você tem de melhor. Deixa o Senhor te moldar a tal ponto que nada vai te segurar. Deixa o Senhor, sabe, deixa o Senhor fazer aparecer aquilo que vai fazer o mundo que está ao seu redor ser melhor e ser mais belo. Por isso, entregue-se, confie aos cuidados do Senhor. E depois vem a segunda parte. Quando o Senhor cuidou de nós, quando o Senhor nos capacitou, quando o Senhor, sabe, abriu os nossos caminhos, quando o Senhor fez nossa vida, nosso coração, nosso pensamento, é chegado o momento de dar o passo, ou seja, olhar para o lado, olhar para a frente. E a gente precisa fazer isso. Você tem uma missão muito grande aqui. Hoje você é chamado para cuidar do próximo, sim. Hoje, com o teu jeitinho de ser, faça esse mundo ser um pouco melhor. Hoje, com o teu jeitinho de ser, teu jeito de falar, teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, o teu jeito de ser nesse mundo, por favor. Hoje a gente precisa cuidar de quem está ao nosso pé, está ao nosso redor. Então, olha só, é aquele momento maravilhoso em que a gente começa a cuidar daqueles que Deus colocou bem pertinho de nós. E a gente precisa cuidar, né? E a gente precisa cuidar. Às vezes a vida, né? Às vezes a vida nos leva a pessoas importantes, amadas, queridas, e que faz uma falta danada. Mas a vida também nos deixa outras preciosidades que a gente precisa cuidar, que a gente precisa transformar, que a gente precisa, sabe, dar o nosso melhor. Às vezes a gente está um pouco triste, às vezes a gente está um pouquinho abatido, às vezes a gente está meio assim por N situações. E aí quando a gente começa a fazer o exercício tão bonito, que é o exercício de Jesus, cuidar do próximo, estender a mão, amar, querer o bem, espalhar um pouco de luz, transformar vidas, até aquela tristeza, até aquela depressão, até aquela coisa ruim que às vezes está no nosso coração, vai desaparecendo. Por quê? Porque aí começa a aparecer a tua verdadeira natureza, sabe? Aí começa a aparecer a tua verdadeira natureza. Aí começa a aparecer a tua missão neste mundo. Tua missão é transformar o mundo. Tua missão é transformar o ambiente onde você está. Tua missão é, com o teu jeitinho de ser, fazer a vida acontecer, fazer a vida brotar, fazer a vida despertar. Por isso aqui, né, primeiro a gente deixa Deus cuidar de nós. Como é importante isso.
Primeiro a gente deixa Deus, cuidar de nós, para que depois a gente possa cuidar do outro. Primeiro a gente deixa Deus nos fortalecer, para que depois a gente possa fortalecer o outro. Primeiro a gente deixa Deus nos acolher no seu regaço acolhedor para a gente descansar, para depois a gente ser um meio de alívio, transformação, descanso na vida de quem está pertinho de nós. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Você foi chamado para transformar. Você foi chamado para mudar. Você foi chamado para fazer o dia de alguém melhor. E como é que a gente faz o dia de alguém melhor? Sorrindo. Quando a gente consegue, não precisa sorrir todo momento. Como é que a gente faz a vida de alguém melhor? Dando um abraço. Porque às vezes as pessoas só precisam de um abraço. Como é que a gente faz a vida de alguém melhor? Sendo bom. Apenas sendo bom. Fazendo o que precisa fazer. Fazendo o que a gente precisa fazer. Como é que a gente muda, Como é que a gente transforma a vida de alguém? Sendo presença. Sendo aquela presença tão bela, às vezes tão simples. Hoje a gente celebra o apóstolo André, Santo André. Eu dizia para vocês que André era o mais quietinho, o mais tímido talvez, o mais na dele. André não era falador. Não tinha talvez o dom de João, de Mateus, Mas André tinha um dom muito bonito, muito belo, Ele não sabia cantar, tocar, ele não sabia se impor, ele não tinha muito dom da palavra, mas ele tinha o dom de levar as pessoas até Jesus. E Jesus fazia o resto. Ele tinha esse dom tão maravilhoso, Ele tinha esse dom tão maravilhoso. Ele pegava as pessoas e ele levava até Jesus e Jesus fazia o resto, o que precisava ser feito. Foi assim que ele fez com Pedro. Quem é que apresentou Pedro para Jesus? André. Lembra de quando aquelas pessoas estavam passando fome, necessidade, e Jesus olhou aquela multidão? O que André fez? André viu que tinha uma criança que tinha 5 pães e 2 peixes. E ele pensou, olha só, vou levar até Jesus. E levou aquela criança até Jesus. E o que é que Jesus fez? Ele multiplicou, abençoou, transformou, ampliou. Então, muitas vezes, a única coisa que a gente precisa fazer é levar as pessoas até Jesus. E Jesus vai fazer o resto. Aprenda uma coisa. Você está com saudades de alguém? Leve até Jesus. Você está passando por um vento contrário? Leve até Jesus. Tem uma pessoa que você gosta, que você ama, que você quer que esteja bem? Leve até Jesus. Tem um ambiente de trabalho. Como é que ele está? Leve até Jesus e Jesus vai fazer o resto. É isso que o apóstolo André nos ensina. Jesus transforma, muda, amplia, multiplica, faz com que as coisas sejam diferentes. Mas ele faz isso através do quê? Através de cada um de nós. Por isso hoje é aquele dia que eu gostaria, sim, que você tomasse posse da sua vida, que você fosse com força, que você fosse com coragem, que você não tivesse medo, que você não se detesse, que você seguisse com força total para frente. Faz isso, tá? Hoje, agora é aquele momento que você precisa colocar força total na tua vida. Hoje é um daqueles dias que o Senhor diz assim, vamos para frente. Vamos com força total. Vamos para cima, guerreiro. Não vamos ficar parados. Porque eu vou colocar a mão sobre você.
mas tens que tomar, né? Tens que tomar posse disso. Tens que tomar posse disso. Tens que, sabe, né? Tens que seguir com muita força. Vai ter vento contrário? Vai. Deixa eles vir, porque eles vão te fazer mais forte. Vai ter, talvez, uma outra situação complicada? Deixa vir, porque eu não conheço nenhuma pessoa forte. Eu não conheço nenhuma pessoa bem na vida que tenha tido um passado fácil. Deixa vir, porque o Senhor vai nos moldando. O Senhor vai nos capacitando. Você sabe que, né, a vida, a graça de Deus vai nos forjando, né? Vai ampliando, vai nos capacitando. E a gente sempre tem um futuro maravilhoso. Então vamos com força, tá? Vamos com força com Deus e vamos seguir firmes. E aí eu gostaria que agora você escrevesse uma frase que me veio agora aqui no coração, né? Que me veio aqui no coração. Se você quiser escolher esta frase e depois compartilhar na linha do tempo, faz isso, né? Escreva assim: sou escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Ou sou escolhido por Deus. Né? Escreva aí na linha do tempo: sou escolhido por Deus. Escreve aí, né? Sou escolhido por Deus. E aí durante o dia você se pergunta: por que Deus te escolheu? Escreve aí na linha do tempo e compartilha, por favor, tá? Quanto mais a gente escrever, quanto mais a gente compartilhar, mais longe esta mensagem vai chegar. Por que eu digo ontem? Ontem eu fui visitar um doente, que eu cheguei lá, ele estava acompanhando esse momento de oração aqui, e era quase 11 horas da manhã. Por isso, como é importante a gente compartilhar, marcar alguém, espalhar essa notícia. Olha só, sou escolhido por Deus. Coloca no teu coração isso. Né? Você que é mulher vai escrever, né? Sou escolhida por Deus. Você que é homem, sou escolhido por Deus. Para quê? Para ser uma pessoa feliz. Para ser uma mãe maravilhosa. Para ser um pai maravilhoso. Para ser um esposo, uma esposa maravilhosa. Para ser, né, um empreendedor maravilhoso. Sou escolhido por Deus. Sou escolhido. E Ele já te capacitou tanto. É só você olhar. Ele já despertou tantos dons. É só você colocá-los em prática. Sou escolhido por Deus. E aí, segue tua vida, né? Não tenha medo, não se detenha, porque a exemplo dos apóstolos, você também precisa consertar vidas. Né? A exemplo dos apóstolos, você também precisa limpar corações. A exemplo dos apóstolos, você também precisa levar a boa nova a quem precisa. E o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugim. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque você é um escolhido, uma escolhida por Deus. Vai, faz teu voo, vai para cima, seja feliz, não tenha medo. Grande abraço, nos encontramos amanhã, porque amanhã é um novo mês que se inicia.